Amém. Graça e paz, meus amigos. Amém? Amém. Graças a Deus. Vocês estão felizes? Amém? Graças a Deus. Convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Apenas o versículo de número 5. Atos capítulo 16, somente o verso de número 5. O verso de número 25. Atos capítulo 16, o versículo de número 25. Quem encontrou diz amém. Amém, graças a Deus. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. Vamos ler novamente. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. Amém, graças a Deus. Feche os seus olhos. Jesus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Jesus, pelo teu favor, pela tua graça que é derramada sobre as nossas vidas. A nossa oração nessa manhã é que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração de forma poderosa, Jesus. Não nos permita, Deus, sair dessa manhã, deste culto, Deus, da mesma forma que entramos, mas que a tua graça, Deus, possa transbordar em nossas vidas e que nós possamos, Jesus, gerar vida aonde passarmos, para a glória do teu santo nome. Essa é a minha oração, que a tua palavra encontre um terreno fértil no coração de cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Deixar uma água aqui, né, gente? Para dar aquela molhada na garganta. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão aí no propósito de 21 dias de oração? Para eu ver, levanta a mão aí. Aleluia. Quem tem recebido de Deus nesse tempo poderoso, não é verdade? Glória a Deus. Essa noite nós temos o encerramento do nosso propósito. Meio-dia nós vamos entregar o nosso jejum. Aleluia, glória a Deus por isso. Então a gente vai firme até meio-dia. Amém, igreja? Amém, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Nessa manhã eu tenho uma mensagem para trazer para o coração de vocês, algo que Deus colocou no meu coração nesta semana, nesses últimos dias, e a minha oração é para que de fato você receba dessa mensagem de forma poderosa, que ela mude a sua concepção, que ela mude o teu espírito, que você seja de fato renovado por Deus e transformado para a glória do nome do Senhor. A primeira coisa que nós vamos analisar no texto que lemos, aqui em Atos capítulo 16, o verso 25, nós precisamos entender o contexto do que está acontecendo aqui. Pois bem, no começo do capítulo, Paulo, ele tem uma visão, ele tem um sonho, e Deus fala com Paulo para ele poder ir a um lugar para pregar. Então, Paulo ele está indo em direção à Macedônia para poder pregar o evangelho, para poder encontrar uma pessoa ali e falar do reino de Deus. E nesse percurso, no meio dessa partida, Paulo ele encontra com uma mulher, né? Paulo e Silas eles encontram com uma mulher que estava sendo oprimida por demônios. Aquela mulher estava sendo possessa, né, por demônios, por um espírito de adivinhação, e ela era uma escrava. E os senhores daquela mulher, né, os donos daquela mulher, eles faziam o seguinte: eles colocavam ela para trabalhar para eles, aquele sistema de adivinhação. Então, quando Paulo e Silas chegam naquela cidade, aquela mulher começa a atrapalhar o ministério de Paulo e o ministério de Silas. Ela começa a falar por onde que Paulo e Silas passavam, que eles eram homens de Deus, mas ela falava isso num ar de zombaria. Ela tentava, de certa forma, pegar lucro, pegar vantagem naquilo que Paulo e Silas estavam realizando pelo poder do Espírito Santo, porque nela havia esse espírito de adivinhação. Então, Paulo e Silas, eles já estavam indignados com aquela situação,
e eles falam o seguinte para aquela mulher: em nome de Jesus, seja liberta desse espírito de adivinhação. Eles libertam aquela mulher, eles curam aquela mulher. Logo em seguida, nós percebemos que os senhores daquela mulher, eles ficaram extremamente furiosos com a atitude de Paulo e Silas. E o que eles fizeram com os dois? Eles arrancaram as roupas dos dois, colocaram eles a público no meio da praça e espancaram eles, bateram neles, chicotearam eles. E não o suficiente, eles prenderam Paulo e Silas em um lugar totalmente deplorável. E ali, presos, eles amarraram seus pés em um tronco, amarraram as suas mãos e continuaram a bater em Paulo e Silas. Olha só que situação. Aí a palavra de Deus vai nos dizer também que por volta da meia-noite, o versículo que nós lemos, aqueles dois, eles começaram a louvar e a orar ao Senhor. Eles começaram a cantar e a orar a Deus, mesmo em meio àquele cenário adverso. E ali a palavra diz que aquela prisão, aquela cadeia, ela começa a se estremecer a ponto das grades que prendiam Paulo e Silas se romperem. As portas daquela prisão foi quebrada. As portas ali, elas foram quebradas pelo poder de Deus. E então, havia um carcereiro lá dentro, e esse carcereiro fala o seguinte: olha, eu vou tirar a minha vida, porque esses presos saíram. Se esses presos não me matarem, os guardas, o governo, os meus senhores, eles vão me matar, porque eu deixei todo mundo fugir. Então aquele homem está para tirar a sua vida, e Paulo e Silas, eles gritam lá de dentro e falam o seguinte: olha, ninguém vai fugir, pode ficar em calma, ninguém vai fugir daqui. E aquele homem, naquele desespero, ele pergunta para Paulo e Silas por que isso estava acontecendo, qual que era a base da fé deles, porque eles estavam tranquilos com aquela situação. E ali Paulo e Silas começam a pregar para aquele homem se converte, se torna um missionário, um homem de Deus, e nós conseguimos ver a história dele posteriormente, quando nós lemos a carta de Filipenses. Então Deus faz uma obra, salva a vida daquele carcereiro e de toda a sua família. Posteriormente, Paulo e Silas seguem a sua jornada, eles são libertos e são justificados publicamente. Aqueles que condenavam Paulo e Silas, né, aqueles que prenderam Paulo e Silas, reconheceram que de fato eles não haviam cometido nenhum erro, mas eles justificaram Paulo e Silas de forma pública e liberaram eles, e eles continuaram a cumprir a missão de Deus. Então, basicamente, esse é o contexto do que nós lemos nessa manhã. Mas eu quero pontuar algumas coisas para nós que eu tenho convicção que serão extremamente importantes e norteadoras para a palavra e para o nosso entendimento nessa manhã. Primeira coisa que nós podemos analisar nesse texto é que havia um sistema de corrupção naquele lugar. Essa é a primeira coisa. Eu convido você a acompanhar comigo, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver aqui o versículo de número 19. Veja comigo o verso de número 19. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Então veja bem, primeiro ponto, igreja, havia ali naquele lugar um sistema de corrupção, um sistema de lucro, um sistema de benefícios que era, agariado ali por aquela mulher que possuía aquele espírito de adivinhação. Então, o que nós entendemos aqui? Que Paulo e Silas, eles vão contra a esse sistema de corrupção, a essa engrenagem de mentiras, essa engrenagem de, digamos assim, malandragem, né? Eu tentei pensar numa outra palavra aqui, mas só veio essa. Então, Paulo e Silas, eles vão contra isso, e eles expulsam aquele espírito maligno daquela mulher, eles libertam aquela mulher. E essa atitude de Paulo e Silas não é tão diferente quanto a atitude de Cristo. Cristo, quando ele vem à terra, ele também luta contra um sistema de corrupção, contra os religiosos daquela época, da época dele. Então,
nós entendemos que Jesus, ele luta ali contra o liberalismo, contra as práticas religiosas que não condizem com aquilo que diz respeito à palavra de fato de Deus. Então nós percebemos que Paulo e Silas, eles também foram contrários àquela estrutura, àquela engrenagem que estava girando ali para arrecadar lucro para aquela cidade, para aquele lugar, para aquele ambiente. Sabe, meus irmãos, talvez você possa estar enfrentando algo similar a isso na sua vida, talvez na sua família, no seu trabalho, não sei ao certo, mas eu creio que existem situações em nossas vidas que fogem do nosso controle, que são sistemas de fato de corrupção. É ou não é verdade? Você vê aquilo ali acontecendo e fala assim: meu Deus do céu, não é possível que isso está acontecendo, que isso está funcionando desse jeito. Você chega lá no seu trabalho e você percebe que todos ali naquele ambiente são corruptos. Aí você fala assim: meu Deus, como que eu vou lidar com essa situação? Como eu vou lidar com isso? Como que isso vai... como que eu vou conseguir vencer essa situação? Isso está funcionando há anos. Ô pastor, a minha família está passando por uma adversidade há tanto tempo, são coisas que nem cabem a mim, são coisas que são externas às minhas atitudes, às minhas ações. Como eu vou me posicionar contra isso? Paulo e Silas, eles se posicionaram no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com os dois, Deus estava com os dois, e ali eles foram usados para poder libertar aquela mulher e quebrar com aquela maldição que havia naquela cidade. Sabe, meu irmão, Deus, ele quer usar a sua vida para quebrar sistemas de corrupção, para quebrar maldições no seu trabalho, na sua família. Deus, ele vai usar você com poder e com autoridade para você pôr um fim nessa engrenagem maligna do diabo, que ele muitas vezes quer colocar na tua mente como se fosse algo normal, algo natural, mas que não é condizente com a palavra de Deus. Vocês serão revestidos pelo poder do Espírito Santo. E muitas vezes, quando nós nos revestimos do poder do Espírito Santo e nós lutamos contra as obras do diabo, nesse tempo de 21 dias, quantos aqui passaram por adversidades? Eu, pelo menos, passei por diversas. Todo mundo, né, pastor? Todo mundo passa por dificuldade. E parece que quando você está buscando a Deus, você está se consagrando a Deus, parece que essas dificuldades aumentam. É ou não é verdade? Misericórdia. Você está clamando ao Senhor, você está falando assim: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um auxílio, e parece que aquilo ali se torna algo extremamente dificultoso, porque você não está lutando contra situações físicas, mas contra situações espirituais. As nossas armas não são contra a carne, não são contra pessoas, mas é contra os principados e as potestades. A nossa luta é contra eles, a nossa guerra é contra eles. Então, meus irmãos, entenda, quando nós nos posicionamos de forma espiritual às adversidades, às situações em nossas vidas, a essa corrupção que nós enxergamos na sociedade, enxergamos no trabalho, enxergamos talvez na família, isso gera uma consequência. Isso gera uma consequência. Quando nós nos consagramos a Deus e nos posicionamos à batalha, isso gera uma consequência. E eu quero falar para vocês qual é essa consequência nessa manhã. Qual que foi a consequência de Paulo ter expulsado aquele espírito maligno daquela mulher? Convido você a ler comigo o versículo 22. Olha o que eles fizeram contra Paulo e Silas. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Olha só o que aconteceu com Paulo e Silas por praticarem a justiça, por praticarem aquela ação que libertou aquela mulher, que curou aquela mulher.
eles foram presos, porque eles estavam lutando não contra uma situação física, mas havia um espírito maligno ali naquele lugar, um espírito maligno ali naquela cidade. Então, Paulo e Silas, eles foram presos, eles foram espancados, foram amarrados num tronco, tudo por causa que eles expulsaram um espírito maligno daquela mulher. Olha que situação contraditória, é ou não é verdade? Paulo e Silas, meus irmãos, eles tinham tudo para poder largar a fé deles. Fala assim, não é possível, eu estou fazendo o que é certo, eu estou expulsando o demônio dessa mulher aqui, eu estou libertando essa mulher aqui, e essas autoridades, por estarem corruptas e coniventes ao que está acontecendo, eu vou ser torturado, eu vou pagar esse preço aqui, não é possível. Meu Deus do céu, pior coisa que tem é você tentar fazer algo que é certo e acabar sendo prejudicado por aquilo, é ou não é verdade? E Paulo e Silas estavam nessa situação, e eles podiam ter tudo para poder negar a fé, para poder falar assim, Deus, hoje chega, larguei a mão aqui, não tem condições, nós fizemos aqui a tua obra, curamos essa mulher, liberamos essa mulher desse cenário de escravidão, e o Senhor permite com que isso aconteça em nossas vidas. O Senhor permite com que nós passemos por uma situação tão miserável quanto a essa, de sermos espancados, de sermos torturados e de sermos lançados numa prisão, um lugar totalmente inóspito. Essa poderia ser a atitude dos dois, mas nós lemos que por volta da meia-noite os dois não estavam murmurando, mas eles estavam o quê? Eles estavam adorando a Deus, eles estavam adorando a Deus, eles estavam orando ao Senhor, adorando ao Senhor. E aí a palavra vai dizer algo muito poderoso. A palavra diz que quando o carcereiro, ele viu que as portas da prisão estavam escancaradas, estavam abertas, ele tentou se matar, ele puxou uma espada, isso está lá no versículo 27, ele puxa uma espada para tentar se matar. Paulo, porém, verso 28, gritou lá da cela, não se mate, estamos todos aqui. Versículo 29, o carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Em outras palavras, meus irmãos, o que o carcereiro estava tentando perguntar para Paulo e Silas é, por que vocês têm tanta paz, tanta tranquilidade no momento de tanto desespero, num momento tão adverso? Sabe, igreja, vejamos dois comportamentos aqui. Paulo e Silas são lançados num lugar onde eles tinham tudo para poder murmurar, maldizer a Deus, reclamar, até mesmo querer tirar a própria vida. Podiam estar ali presos numa situação, enfim. Mas esse não foi o comportamento de Paulo e Silas, porque eles eram homens de Deus, eles conheciam o poder de Deus. Mas aquele carcereiro não conhecia a Deus. Então a atitude natural daquele carcereiro em meio à adversidade foi de fato de querer tirar a sua própria vida, porque ele não tinha a segurança que Paulo e Silas tinham para poder passar por aquele momento de adversidade. Então você vê dois comportamentos, duas atitudes distintas, de quem teme ao Senhor e de quem não teme ao Senhor, de quem está seguro na promessa de Deus e de quem não está seguro em lugar nenhum. Quando você está seguro naquilo que você faz, naquilo que é promessa de Deus na sua vida, naquilo que Deus pode fazer na sua vida, não é uma prisão, não é um lugar, não é uma situação adversa que vai roubar de você a certeza de que Deus está no controle. Aquele guarda perdeu o controle e ali naquela situação ele queria arrancar a sua vida. Paulo e Silas perderam o controle, estavam presos, mas isso não fez com que a consciência deles tirassem o foco de Cristo, tirassem o foco de Deus. Olha, eu posso estar preso agora, nós podemos estar nessa situação, mas isso não rouba de nós a nossa convicção de quem nós somos, de quem Deus é, e nem rouba de nós o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Sabe, meus irmãos,
em meio a tanta notícia ruim, a tantas prisões, né, que nós possamos enfrentar nas nossas vidas, a nossa atitude ao Senhor deve ser essa, de continuarmos orando e adorando a Deus, de continuarmos firmes ao Senhor. Sabe, tantas adversidades às vezes assolam as nossas vidas e querem fazer com que a gente pare. Não é verdade? O maior desejo do diabo, meu irmão, é fazer você parar. É fazer você não cantar, não adorar, não orar, você ficar quieto, é te deixar mudo. Esse é o maior desejo do diabo. Ele tem prazer em tentar fazer com que você se cale. Mas agora, poder para isso, eu quero dizer para você, meu irmão, que ele não tem, em nome de Jesus. Sabe, a sua adoração, a sua oração ao Senhor rompe cadeias, rompem grilhões, rompem algemas, assim como aconteceu com Paulo e Silas. Eles começaram a orar e a cantar a Deus, e o que aconteceu naquela situação de adversidade? A cadeia começou a tremer e as portas daquele lugar se romperam. Olha que coisa poderosa. Meu querido, eu ouso dizer nessa manhã, né, que a sua adoração, ela é capaz de transformar a sua realidade, de quebrar correntes, de quebrar prisões. Pastor, mas eu estou lutando contra isso aqui, está difícil demais. Cara, simplesmente adore ao Senhor, continue orando, que você verá aquilo que Deus irá fazer através da sua vida e por você. A palavra de Deus diz que enquanto o salmista, né, enquanto Davi tocava a sua harpa, o espírito maligno que estava em Saul batia em retirada, simplesmente pelo fato de Davi tocar a sua harpa, adorar a Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes Deus ele vai nos levar a lugares aonde a nossa adoração vai mudar o cenário e a situação e o ambiente que nós estamos inseridos, assim como fez com Paulo e com Silas. Como eu disse, aquele carcereiro, ele recebeu aqueles homens, ele perguntou, né, para os dois, por que eles estavam tão tranquilos, tão seguros naquilo que eles estavam fazendo. E ali, Paulo e Silas, eles pregaram a palavra do Senhor para ele, e toda a sua família foi convertida. Isso está no versículo 32. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Olha que poderoso. Meu irmão, talvez Deus te leva para um lugar e você não entende muito bem o porquê que você está ali. Paulo e Silas não tinham feito absolutamente nada de errado, mas eles estavam naquele lugar, presos naquela situação. E aí você fala assim: não, pastor, beleza, então é só adorar, é só orar a Deus que Deus vai romper as cadeias e aleluia. Sim, isso vai acontecer, eu tenho fé para isso. Vocês creem nisso? Amém? Glória a Deus. Isso vai acontecer em nome de Jesus, mas também existe algo maior que aconteceu nessa história, algo mais poderoso que nós precisamos nos atentar. O carcereiro se converte ao Senhor, e quando o carcereiro se converte ao Senhor, ele vai justamente pertencer à igreja que está em Filipenses, lá em Filipos. E aí quando Paulo é preso de novo, nós percebemos em Filipenses capítulo 4, que Paulo expressa a sua gratidão àquelas pessoas. A igreja que mais cuidou de Paulo foi a igreja de Filipenses, foi de fato o carcereiro, que Paulo foi preso novamente, e quem que estava lá cuidando do Paulo? Justamente o carcereiro, aquele que ele havia pregado há muito tempo atrás. Olha para você ver, talvez Deus te leva para um lugar de tristeza, de maldição, aí você está ali, está adorando a Deus, e Deus usa a sua vida para converter alguém, para tocar em alguém, e aquela pessoa vai ser usada lá na frente para abençoar a sua vida. Paulo vai dizer o seguinte, que a igreja em Filipenses é que ele tem mais apreço, porque ele não tinha falta de absolutamente nada. Isso está em Filipenses capítulo 4. Sabe, Deus, ele tem um plano e um propósito para todas as coisas.
Agora, o que nós não podemos fazer é permitir com que as investidas de Satanás nos paralise, nos ceguem e principalmente nos calem. Nós não podemos fazer isso. Se o comportamento daqueles discípulos, daqueles apóstolos fosse diferente, certamente nós não estaríamos lendo o que eles fizeram aqui nesta manhã. Mas eles manteram a sua adoração firme e constante a Deus. Sabe, meus irmãos, em tempos de dificuldades, né, eu sempre me recordo de algumas canções. E por mais que eu não consiga orar, por mais que eu não consiga clamar a Deus, eu não deixo de louvar ao Senhor. Eu não sei quantos já passaram por experiências assim, em dificuldades, colocar certas canções ao Senhor para poder louvar e para poder agradecer e engrandecer o nome de Deus. Sabe, meus irmãos, parece que é nos dias mais difíceis que a nossa adoração sobe mais rápido, é ou não é verdade? Porque existem situações, igreja, que a nossa oração, a gente não consegue se expressar, mas quando toca um louvor, a gente se enche de fé, e aquele louvor se torna a nossa oração, se torna uma arma nas nossas mãos. Certamente, você deve se recordar de alguma situação que um louvor te levantou, te pôs para cima. Eu tenho vários. Eu não sou muito fã desses louvor pentecostal, sabe como é que é? Mas eu sei que nessa campanha foi cantado um louvor muito fervorosamente, quase todos os dias, né? Que é aquela... Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos, nananana. Sabe, a gente se enche de fé com isso, cara. A gente fala assim, então louve, simplesmente louve, tá sofrendo, louve, não, louve. Sabe, essa deve ser a nossa atitude. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu estava passando por um tempo dificultoso, e ali Deus colocou uma canção também no meu coração. E eu lembro que aquela canção dizia assim, ó, essa aí vocês vão me ajudar a cantar, porque essa eu conheço, essa eu sei mais fácil. É aquela assim, ó, cada vez que a minha fé é provada, o quê? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. É isso que Deus faz contigo nessa manhã. Se o mar não se abriu, irmão, em nome de Jesus, feche os seus olhos e só vai. Pisa em nome de Jesus, porque se Cristo andou por sobre as águas, você também vai andar. Não deixe uma prisão te parar, não deixe um mar fechado te amedrontar, não deixe uma cela te assustar, não deixe com que o diabo pare a sua adoração, com que ele cesse a sua adoração. Se está difícil, comece então a louvar a Deus. Pastor, eu não consigo orar. Então louva ao Senhor, comece a louvar ao Senhor, abra a tua boca e comece a cantar canções, se fortaleça em Cristo, segue adiante. Sabe, maior é aquele que é por você do que qualquer investida do diabo sobre a sua vida. Meu irmão, existe uma promessa para você, existe um plano, um propósito de Deus para você, e não se esqueça disso. Sabe, existe um lugar além do rio preparado para nós. Você crê nisso? Existe uma outra canção poderosa que diz, né? Até que enfim vou descansar, salvo além do rio. Que rio que é esse, igreja? Esse rio é a nossa vida. A nossa vida não é só calmaria, tem tempestade também, mas contudo nós sabemos o destino final. Nós sabemos para onde estamos indo. Olha só que poderoso, o Kleber Lucas vai dizer também, né? Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou,
para a rocha mais alta que eu. Olha quantos louvores, quantas palavras proféticas poderosas. Sabe, igreja, Paulo e Silas, eles louvaram a Deus, eles clamaram ao Senhor, e isso fez total diferença, tanto naquele momento, quanto lá na frente. Naquele momento, eles foram libertos, eles saíram daquela prisão. No dia seguinte, a palavra de Deus diz que eles saíram daquela prisão e que eles foram justificados por aqueles que fizeram aquela atrocidade com eles. E posteriormente, nós percebemos que quando Paulo é preso, a família daquele aquele carcereiro sustenta Paulo. A única igreja que enviava mantimentos para Paulo foi a igreja de Filipenses, mais nenhuma. A única igreja que mandava recursos para o apóstolo Paulo, quando ele estava em prisão, nos seus últimos dias, foi a igreja de Filipenses. Sabe, meu irmão, nada do que você vive, nada do que você passa é em vão. Agora o que muda é como você passa, como você se posiciona. Dificuldades, corrupções, adversidades, tempestades, prisões, certamente isso vai assolar a vida do crente. E glória a Deus por isso, porque é quando nós somos perseguidos pelo que é justo, pelo que é correto, por causa de Cristo, que nós temos a convicção que a gente está no caminho certo. Estranho seria se você não estivesse sendo perseguido. Estranho seria se a sua árvore não fosse apedrejada. Que aí, se tem pedra, é porque tem fruto, igreja. Então entenda isso, você está no caminho certo. Agora, o que você vai fazer mediante essa situação depende só de você. Paulo e Silas louvaram ao Senhor. Qual é a sua canção nessa manhã? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, vira aí para ele, para o seu vizinho e fala: meu irmão, qual é a sua canção nessa manhã? Não permita com que o diabo pare ou cale você, em nome de Jesus. Abra a tua boca, adore ao Senhor, sabe? Fala assim: Jesus, eu te amo. Jesus, eu não consigo orar, então vou colocar um louvor. Jesus, nem cantar eu consigo, então entra no teu quarto, igreja. Vai lá na sua casa, no seu apartamento, no seu escritório. Tranca a porta, coloca um louvor lá, ó, não consigo nem cantar. Então se joga no chão e só chora. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes eu lá no meu quarto, sem conseguir cantar, sem conseguir orar, só chorando, não sentia Deus curando e tocando a minha vida. Não é verdade? Tem dias que a gente não consegue cantar, não consegue orar, mas aí vem o Espírito Santo de Deus e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, algo que você não consegue traduzir, e você sente tocado por Deus, você sente fortalecido por Deus. Olha que poderoso isso. Sabe, irmãos, se calarem a sua boca, adore ao Senhor com o seu braço, com o seu corpo. Se te amarrarem, adore ao Senhor com o teu coração. Se arrancarem a sua vida, continua adorando a Deus. A sua vida tem que ser uma entrega total a Jesus. Sabe, o que a gente não pode perder, igreja, é a nossa essência. O que a gente não pode perder é aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente, no nosso entendimento. A palavra de Deus diz que Ele procura por verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Não é aqueles que levantam a mão mais alto, não é aqueles que cantam mais bonito, não é aqueles que gritam mais na igreja, mas é aqueles que são verdadeiros com Deus, aqueles que não vivem de hipocrisia com Deus, mas aqueles que falam assim: Jesus, está difícil demais, mas eu vou me colocar diante do Senhor do jeito que eu estou, eu vou adorar, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, independente do que eu estou vivendo. Glória a Deus por isso, amém? Meus irmãos, para fechar, existem 3 anjos que são mencionados na palavra de Deus. 3 anjos: Miguel, Gabriel e qual que é o outro? Lúcifer. 3 anjos que são mencionados na palavra de Deus: Miguel, Gabriel e Lúcifer. Nós sabemos que Lúcifer, ele continha nele instrumentos de adoração. A palavra de Deus diz que ele continha em si instrumentos de cordas, instrumentos de sopro, de tambores, de percussão, né? Ele era, digamos assim, o responsável pela adoração dos céus. Cada anjo tem a sua função.
Um era o mensageiro, o outro era o que lutava, que fazia as batalhas, e o outro era responsável pela adoração do céu. A palavra de Deus diz que Cristo viu Lúcifer caindo como um relâmpago. A palavra de Deus diz que Jesus, ele viu Lúcifer, a queda de Lúcifer, quando ele caiu do céu, como um relâmpago. E por que ele caiu do céu? Porque a adoração que Lúcifer estava gerando não estava indo até Deus, mas estava ficando apenas nele. E Deus, ele não divide a adoração com ninguém. Deus não divide a adoração com ninguém, irmãos. E por isso Lúcifer foi expulso do céu. Por isso Lúcifer caiu do céu. E o maior ódio dele é quando você louva ao Senhor, porque isso era o que ele fazia no céu. O maior prazer de Satanás é tentar calar a sua vida, calar a sua boca, fazer com que você não ore mais, com que você não louve mais, com que você não cante mais. Porque quando você ora, quando você louva a Deus, quando você canta, você está expressando a realidade de Deus na sua vida. Você está sonhando aquilo que é profético do Senhor para você. Então é desejo do diabo calar a sua boca, mas ele não tem poder para isso. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que que Cristo viu ele descendo como um relâmpago, e que esse lugar vazio agora de adoração, quem está encarregado sou eu e você. Nós podemos fazer isso quando nós quisermos. Nós podemos adorar a Deus e louvar a Deus quando a gente quiser. Entenda uma coisa, igreja: Lúcifer, ele errou uma vez e foi expulso do céu. Quantas vezes eu e você não erramos com Deus? Quantas vezes eu e você não vacilamos, não pisamos na bola? E ainda assim, o Deus Todo-Poderoso tem prazer em te ouvir orando e te ouvir adorando. E ainda assim Ele busca a sua adoração. Sabe, meu irmão, não existe nada capaz de calar a sua vida. A minha oração para que nós tenhamos nessa manhã, fé, convicção, e que em nome de Jesus não possamos nos calar mediante as adversidades e as dificuldades que enfrentamos, mas que nós possamos ter uma vida de expressividade a Deus, uma vida de adoração a Deus, uma vida de entrega plena e total ao Senhor. Amém? Convido você a se colocar de pé. Nós vamos orar em nome de Jesus.